Olá, boa noite a todos. Nessa sexta-feira com frio, mas em busca de conhecimento, sejam todos muito bem-vindos ao painel Turismo e Segurança Pública do congresso realizado pela OAB e pela ESA, Escola Superior de Advocacia. Gostaria de fazer os meus cumprimentos iniciais a todos os palestrantes, nossos convidados de hoje, meu amigo Dr. Isaac, Dr. Noel, Dr. Leandro, nosso jovem advogado, coronel Dr. Martins. Daqui a pouco vou falar um pouco da metodologia que vai ser aplicada nessa palestra, do currículo dos nossos mestres, e um cumprimento também especial a todos que nos acompanham pelo Congresso. Me permitam, e aí nós tivemos o início com a publicidade, né? Fazer um agradecimento especial à ESA, na pessoa do Dr. Marcos Vinícius, Dr. Pedro Miranda, e ao nosso presidente, nosso amigo Dr. Rafael Horn, nossos dirigentes que, nesse momento de pandemia, não medem esforços, né, para possibilitar que a ordem lá esteja sempre presente, seja pela busca da justiça, seja também pela busca do conhecimento. E eu digo, amigos, assim, é necessário registrar isso e agradecer o empenho de todos eles, das suas equipes, né, dos seus colaboradores. Não há hora, não há tempo, não há final de semana, qualquer dia, qualquer hora, eles estão sempre apostos a nos ajudar. Então, nosso muito obrigado, em nome da comissão e dos presentes hoje, a Dr. Rafael, a Dr. Marcos e a Dr. Pedro Miranda. Esse congresso, né, o meu querido amigo Dr. Isaac, Mês da Advocacia, Impactos da Nova Era Jurídica na Advocacia, evento que vai de 3 a 30 de agosto, conta com 60 painéis ministrados por mais de 240 palestrantes. Ao final, vai render mais de 90 horas de conteúdo a toda a classe. Hoje, o nosso painel será Turismo e Segurança Pública. E como vimos, gostaria agora de passar a nossa metodologia antes de passar a nossa palavra e apresentar os nossos mestres, nossos palestrantes. Cada palestrante ele terá o tempo de 20 minutos. Ao final das palestras, nós teremos de 10 a 20 minutos para fazer o debate e também os palestrantes poderão interagir entre si. Gostaria, então, de apresentá-los, nossos convidados de hoje. Dr. Isaac Pires, advogado, presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes e Seminários de Balneário Camboriú e região, ex-secretário de Turismo de Balneário Camboriú, 35 anos de experiência no ramo hoteleiro e 21 anos franqueados do McDonald's. Dr. Noel Baratieri, advogado, presidente da Comissão de Segurança e Criminalidade e Violência Pública da OAB, doutorando em Direito Administrativo pela Universidade Federal. Dr. Leandro Gornick Nunes, advogado, doutor e mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, professor de Direito Penal e Criminologia na Universidade da Região de Joinville, e também teremos a grata companhia do nosso mestre, comandante Martins, também jovem, como dizer ele, jovem advogado, e que vai abrilhantar muito nosso painel de hoje. Então, senhores, passado o currículo, a metodologia de como vamos fazer o nosso debate, gostaria de passar a palavra aos palestrantes, começando pelo Dr. Leandro. Dr. Leandro, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e a palavra está com o amigo. Muitíssimo obrigado, Dr. Orlando. A exemplo do que o senhor já fez, eu também me sinto na obrigação de saudar o nosso presidente do Conselho Seccional, o Dr. Rafael de Assis Horn, responsável direto pelo convite, intermediado pelo professor Pedro Miranda de Oliveira, a quem eu saúdo, a comissão organizadora do evento, e também não posso deixar de saudar o Dr. Orlando sempre de forma muito simpática, aí, né, nos acolhendo, ainda que de modo remoto, mas nos deixando muito à vontade, muito felizes de estarmos aqui participando desse evento ao lado de palestrantes, colegas advogados, conhecedores
de forma profunda desse tema, que é um tema talvez pouco refletido pelos atores jurídicos, que nem sempre costumam fazer a conexão entre o ramo do turismo e a questão da segurança pública, o que aparentemente é um equívoco na medida que esses temas estão imbricados. Então, eu saúdo Vossa Excelência, presidente da Comissão de Direito Aplicado ao Turismo da OAB de Santa Catarina, saúdo o doutor Isaac Vaz Septiba Pires, doutor Martins, saúdo também o doutor Noel Baratieri, que é presidente da Comissão de Segurança, Criminalidade e Violência Pública da OAB de Santa Catarina, que é uma comissão que eu tenho um carinho especial, porque quando fui conselheiro estadual, tive o privilégio, a honra de ser o seu presidente, na gestão, então, do presidente Brincas. E saúdo, especialmente, cada colega advogado que nos assiste nesse momento. Sintam-se todos abraçados, ainda que à distância, porque este colega é um apaixonado pela profissão, é um colega preocupadíssimo com o prestígio da nossa profissão, da nossa área de atuação, dessa função essencial à justiça que é a advocacia. E gostaria de saudar, por último, os funcionários da OAB, faço isso na pessoa da Thaís, que também gentilmente intermediou aí os ajustes técnicos e nos acolheu nesse gigantesco evento, um evento gigantesco, nunca pude ver nada semelhante com a variedade de temas, de convidados, a participação intensa de colegas advogados, com temas importantíssimos. De fato, é um privilégio para nós, advogados de Santa Catarina, termos condições de participar de um evento desse. Saúdo também os estudantes que eventualmente estejam nos assistindo. Muito bem, sintam-se todos, repito, fortemente abraçados por mim. Com relação à importância do tema, eu gostaria de salientar, então, inicialmente, que, segundo o levantamento, e eu já antecipo, eu não sou um especialista no ramo do turismo. Meu assunto é criminologia, direito penal, saberes criminais, política criminal. Essa é a minha área, digamos assim, de atuação e de maior imersão nos estudos. Mas eu pude verificar que, dentro do nosso PIB, o turismo ele tem uma fatia muito relevante. Então, segundo dados aí disponíveis através de uma organização civil em escala mundial, a World Travel Tourism Council, com dados de 2019, já informação atualizada, nosso PIB ele é constituído cerca de 7,7% através da atividade do turismo. E dentro do mercado de trabalho, o turismo ele seria responsável por cerca de 8% do total dos postos de trabalho. Então, não há menor dúvida que turismo é um assunto sério, turismo é um assunto importantíssimo e que se conecta com a questão da segurança pública, porque um lugar que não tenha mínimas condições de segurança não será um lugar atrativo para o desenvolvimento da prestação do serviço no âmbito do turismo. Então, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, referente só ao estado do Rio de Janeiro, no ano de 2017, não é um dado tão atualizado, mas ele é um dado preocupante e é um dado importante, haveria uma perda de receita na casa de 657 milhões no ano de 2017, por conta da questão da insegurança, da violência. Muito bem. Então, considerando toda a relevância do turismo, em termos econômicos, e considerando que a insegurança ela gera prejuízos nessa área, em um país como o Brasil, né, que tem uma crise fiscal violenta, que tem uma preocupação com o orçamento público e a necessidade de incrementar as suas receitas, não há dúvida que esse painel ele se torna de uma relevância muito grande. Então, senhores, eu fui analisar o Plano Estadual, né, de Segurança Pública e Defesa Social de Santa Catarina, realizado no governo ainda de Pinho Moreira, para os anos de 2018 e 2028. E fui verificar dentro desse plano de segurança pública e defesa social, eu fui verificar quantas vezes a palavra turismo ela aparecia dentro desse documento oficial,
do governo de Santa Catarina. E eu pude verificar que a palavra turismo aparece uma vez. Uma vez na apresentação do documento assinada pelo governador, então, governador Pinho Moreira. Então, o governador, ele, num determinado trecho, permitam-me brevemente a leitura, abre aspas, ao longo de mais de 3 décadas de vida pública, eu pude acompanhar a instalação de inúmeras empresas em solo catarinense. E os empresários sempre nos confidenciavam que os índices relativos à criminalidade tinham pesado na decisão. O mesmo vale para o turismo. Na hora de escolher onde passar as férias, o turista também leva em conta a segurança do destino, fecha aspas. Então a gente percebe que Santa Catarina, ela é, em comparação a outras unidades da federação, um estado onde tem uma condição de segurança infinitamente melhor do que outras unidades da federação. Nós temos problemas sérios, nós vemos dia após dia organizações criminosas se espraiando, ampliando a sua atuação, especialmente por conta da guerra às drogas, por conta do mercado das drogas. A gente tem visto uma preocupação, especialmente dentro do sistema prisional, onde dia após dia essas organizações vão arregimentando mais e mais, entre aspas, força de trabalho, através de jovens que vão sendo acolhidos por essa forma, por essa organização, por esse aparato de poder. Então, não há dúvida que a gente precisa pensar de que maneira a gente vai reagir, se a gente vai seguir as estratégias tradicionais ou se algo de diferente precisa ser feito para o benefício desse ramo econômico, desse setor, dessa fatia importante do nosso PIB, que é o turismo. Muito bem. Com relação à criminalidade, violência, condutas desviantes que podem causar, então, prejuízo ao turismo, a gente pode aqui se valer de uma classificação de delitos muito simples, né? O nosso tempo é curtíssimo, muito incipiente, mas que pode ajudar a ver aonde eu quero chegar. Nós temos crimes planejados, crimes que são melhor organizados, e aí um exemplo seria o terrorismo, que geraria um receio no turista, fazendo com que ele não frequentasse espaço onde tendencialmente pudesse haver algum tipo de atividade terrorista. E isso no território europeu é algo mais sentido, né? Nos países árabes também. E nós temos os crimes de oportunidade, aquela criminalidade de rua, aquela criminalidade de varejo, furtos, roubos, estelionatos, eventualmente, de forma muito mais incomum, algum crime sexual, um estupro, notadamente. Mas o que vai, no caso brasileiro, e aí depois eu gostaria de ouvir os doutores que são especialistas na área do turismo, mas eu tenho a impressão que entre nós, aqui no Brasil, o que mais prejudica ou acaba prejudicando não são delitos planejados, são delitos de oportunidade. Então, essa criminalidade de rua que, de repente, choca, né, como ocorreu há alguns anos, citar um exemplo da ilha, né, um exemplo aqui de Santa Catarina, em que um turista argentino ele acaba de chegar na praia de Canasvieiras e ele, antes mesmo de chegar ao hotel, ele vai com a família para ver o mar e ali ele é vítima de latrocínio e acaba perdendo a vida. Isso é um fato gravíssimo, repercutiu muito, mas é um exemplo do que pode, de repente, fazer com que o turista, notadamente o argentino, que é um público muito importante para a área do turismo no Brasil, ele, de repente, pense 2 vezes em vir para o Brasil ou para Florianópolis, enfim, para Santa Catarina. Muito bem, então, nós temos aqui um conjunto de fatores que concorrem para a existência, em maior ou menor escala, desses crimes, digamos assim, de oportunidade, dessa criminalidade de rua, desses furtos, roubos, estelionatos, ou, enfim, ações mais isoladas, pouco planejadas, de oportunidade mesmo. Nós temos no país, e aí isso aqui precisa ser trazido, porque quando nós vamos falar de segurança pública, nós não devemos projetar simplesmente estratégias de controle com o emprego de tecnologias, com o incremento do aparato de policiais, viaturas, equipamentos
Isto é uma ação importante, mas ela se mostra, notadamente, de forma inescondível, melhor dizendo, ela se mostra insuficiente. Então, a gente precisa raciocinar a respeito das raízes socioeconômicas da violência estrutural, para usar a expressão do professor Alessandro Barata, né? da questão relacionada à violência econômica, da injustiça social. Nós temos gravíssimos problemas, eu vou só mencionar problemas na área da educação, na área da saúde pública, na área da moradia, de saneamento básico, de acesso ao mercado formal de trabalho e, consequentemente, ao sistema de previdência social. Nós vimos aí na abertura dos trabalhos a propaganda da Caixa de Assistência, a preocupação com o futuro, né, como que nós, advogados, vamos ficar depois de uma determinada idade, quando as nossas forças, digamos, físicas possam diminuir. Então, se isso já é uma preocupação para nós, pessoas com curso superior, com maior acesso à possibilidade de sobreviver economicamente através de meios legítimos, se isso já é difícil para nós, imagine para uma grande parcela da população que fica excluída do modelo político-econômico desenvolvido no nosso país, não de hoje, já há muito tempo, né? São décadas e décadas, quem sabe o mais correto, séculos. Então, a gente tem aqui graves problemas. Além disso, nós temos uma postura institucional fortemente racista, e aí a gente precisa ampliar nosso olhar, não só para os problemas de Santa Catarina, mas para o Brasil como um todo. Nós temos concentração de renda, e ao que tudo indica, a reforma tributária ela vai conservar os interesses dos grandes capitalistas, daquelas pessoas que são detentoras de um grande capital, sistema financeiro, algumas isenções politicamente interessantes, e aí a solução, ao que tudo indica, seria a taxação, a tributação em cima de livros. Vejam só que coisa curiosa, né? E o nosso sistema prisional, que é uma lástima na medida que ele deforma o sujeito, isso não é nenhuma novidade. A criminologia crítica, já desde os anos 60, 70, fala a respeito das teorias da rotulação, e aqui no Brasil a gente sabe que dia após dia, isso é um grave problema para todos, né, que atuam no sistema de segurança pública, que atuam no sistema de justiça criminal, e as pessoas, de um modo geral, que é o fortalecimento desses grupos criminosos. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte: o que fazer diante dessa violência estrutural e dessa violência institucional que é empregada para a conservação desse grau de violência estrutural, dessa desigualdade, dessa injustiça social? Nós temos equívocos tradicionalmente empregados, política criminal equivocada, fundada na ideia do eficientismo penal, fundada, a grosso modo, no punitivismo. Nós temos, sistematicamente, a criação de novos tipos penais, o pacote anticrime, ainda né, do ministro Sérgio Moro, do dia 24 de dezembro, a Lei 13.964, é um exemplo disso, bem recente. Incremento de penas, encarceramento em massa. O Supremo Tribunal Federal já declarou nosso estado de coisas inconstitucional na ADPF 347. Insistimos numa política antidrogas proibicionista, puramente repressiva, violenta, que causa morte, que causa medo, morte de pessoas sem farda, mas também com farda. É a minha homenagem aqui, então, dirigida ao Dr. Martínez, Coronel Martínez, a questão né, da perda de homens valorosos, de pessoas que desejam uma sociedade justa, fraterna, solidária, honesta, enfim. A gente percebe uma perda muito grande de vidas. E aí a questão do racismo estrutural, do racismo institucional no âmbito da guerra às drogas é algo que não tem como negar. Isso aí depois, na hora dos debates, se for possível, eu pretendo ampliar um pouco a análise desse problema. E também é empregado frequentemente a tecnologia de controle social. Novas ferramentas como câmeras de segurança, de monitoramento do espaço público, o rastreamento de informações via internet, e também vemos
a mídia, né, os veículos de comunicação de massa difundindo e explorando um mercado do medo. Quem erra nesse jogo todo, né, diante dessas estratégias tradicionais no âmbito da política criminal? O Poder Legislativo erra quando segue repetindo discurso punitivista que é simpático ao eleitor que sente medo, que sente raiva, que tem um envolvimento com um sentimento de vingança coletivo. Então, nós temos aí o Poder Legislativo errando. Nós temos o erro do Poder Executivo, que faz eco a esse tipo de providência. Não se preocupa com... Todo mundo fala da questão da educação, mas aí, quando a gente vai ver o orçamento, parece que os recursos para a área da defesa são mais importantes do que para a educação. O Poder Judiciário, via de regra, forma juízes, forma atores que vão seguir essa linha do punitivismo, acreditando que penas mais severas resolverão o problema da insegurança. Então, nós temos um problema que passa pela formação nos cursos de direito, no bacharelado, e depois na orientação jurisprudencial, na construção de precedentes, e isso também é algo que a gente precisa discutir de um modo mais sério. O Ministério Público vai na mesma toada, e o setor empresarial, como reage? O setor empresarial, ele não tem formação a respeito dessa questão mais ampla, digamos, socioeconômica, dessa violência mais estrutural. O setor empresarial se preocupa, dentro da lógica do mercado, em defender a sua permanência dentro da competição que é imposta, né, nesse mercado. Ele quer que a polícia coloque mais câmeras, mais soldados, de preferência se fosse o sonho de consumo, é que tivesse no mínimo um soldado PM na porta de cada estabelecimento, como se a estrutura de Estado fosse dar conta de toda a complexidade que é esse fenômeno. Então, o setor empresarial costuma também seguir na mesma linha, na linha do punitivismo. E a comunicação de massa, a grande mídia, ela vai explorar isso, porque esse medo ele acaba sendo atraente e acaba garantindo patrocínios, enfim, acaba garantindo os seus contratos e os seus negócios. Então, me encaminhando para o encerramento, né, eu peço desculpas pela forma rápida demais, de repente, como eu falei, mas é porque o nosso tempo é curto. Para eu encerrar e devolver a palavra, então, eu acho que nós deveríamos aqui, que se a gente está falando de turismo, a gente está falando de um setor empresarial, a gente está falando de um setor econômico, eu acho que o setor empresarial, que tem um papel importante na definição dos rumos políticos, na medida que dá mais apoio a esse ou aquele candidato, a esse ou aquele partido, a essas ou aquelas propostas, o setor empresarial deveria pensar o seguinte: existe lá na internet um site www.impostômetro.com.br. Esse é um site desenvolvido por algumas instituições do setor empresarial, a Associação Comercial de São Paulo, Instituto Brasileiro de Políticas. São 3 instituições de direito privado que desenvolvem uma crítica a respeito do tanto que se arrecada e do tanto que é revertido em investimento social. É uma crítica legítima? É uma crítica legítima. De fato, nós gastamos muito com o pagamento de juros da dívida pública, nós gastamos também muito com o pessoal, né, com o serviço público, com a burocracia estatal, e, de certo modo, a reclamação desses empresários me parece legítima. Mas eu gostaria de propor a criação de um criminômetro, porque nós temos, pelo menos desde 1990, uma infinidade de novos tipos penais, de novas leis especiais, com penas mais severas, com a diminuição de garantias dentro do processo penal. Nós temos um crescimento vertiginoso desde os anos 90 na população carcerária, e a insegurança, ela, pelo menos, parece ser maior a cada dia. Os dados estatísticos não são nada alentadores. Então, deveria haver por parte do setor empresarial uma reflexão crítica para a escolha de novas estratégias no sentido de nós
diminuirmos efetivamente a insegurança e otimizarmos, então, o setor do turismo, trazendo mais vantagens econômicas. Nós devemos ter consciência, então, que o turismo depende da segurança pública, mas a segurança pública também depende do turismo, porque na medida que o turismo ele se alavanca, aumenta a nossa receita, a nossa arrecadação, aumenta a possibilidade do Estado fazer investimentos nas áreas sociais. Então, nós devemos ter, por parte de todos, setor público, a iniciativa privada, a academia, que parece ser desprestigiada na hora de nós dialogarmos na construção de políticas criminais alternativas. É necessário deixar de lado o populismo punitivo, deixar de lado aquilo que, eventualmente, a população menos esclarecida ouve com mais simpatia, mas que não traz os efeitos desejados para todos. Tudo deve ser mediado, portanto, por uma política de distribuição de renda e inclusão social. Isso vai ser, estrategicamente falando, melhor para todos, não só para as pessoas que são destinatárias imediatas de políticas sociais, mas para o setor empresarial, e não só o setor de serviços, mas o setor industrial. A gente precisa agir de uma maneira que o Estado pare de prestigiar setores improdutivos, me refiro ao rentismo, e dê mais valor àquilo que realmente produz riqueza, ao setor de serviços, ao setor industrial, porque é disso que é nessa área econômica que a gente consegue reverter em políticas sociais. E então me despeço aqui com uma frase de Karl Marx, lá do século XIX, 1844, em que Marx, na introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel, Marx vai dizer que a religião seria o ópio do povo, no sentido de desconectar o sujeito da realidade, no sentido de ser, de alguma maneira, entorpecente, porque faz com que o sujeito, muitas vezes, fique num plano mais metafísico e não perceba a concretude das relações da vida. Essa crítica, ela é uma marca, né, esse materialismo histórico, esse materialismo dialético é uma marca inequívoca do pensamento de Marx. E pensando a respeito dessa frase lá do século XIX de Marx, eu tenho visto que o punitivismo ou o eficientismo penal, ele tem atuado também como se fosse uma religião. Há um ato de fé. Nós acendemos uma vela a cada dia para o punitivismo, acreditando que o direito penal, acreditando que a maior violência oficial do Estado através das penas criminais, acreditando que a maior ação de controle social através dos aparelhos, né, policiais vai gerar a solução dos problemas. E não gera porque isto não é de hoje. Essa crise de segurança que nós vivemos no Brasil não é de hoje. A gente tem uma política proibicionista de drogas que faz com que o preço final da cocaína, para falar de uma droga que vive agora no noticiário, sendo exportada via portos, toneladas e toneladas, só no porto de Itapoá, aqui na região norte e nordeste de Santa Catarina, mais de 1 tonelada foi apreendida só este ano. Imagine, então, se mais de 1 tonelada foi apreendida e continuam usando esse porto como um dos canais para levar essa droga a outros países, imagine o que não passa. Porque ainda assim, apesar da perda de mais de 1 tonelada desse ouro branco, nós vemos que eles continuam usando a mesma estratégia. E a Polícia Federal e a Interpol fazendo ações transnacionais para tentar cruzar dados e pegar essas pessoas. Ela faz isso 1 vez por ano, 1 vez a cada 2 anos. Muitas vezes essas operações levam 2 anos até ter um desfecho, como ocorreu recentemente no Brasil todo. Isso é muito custoso e a gente não resolve o problema das drogas. E aí a droga ficando mais cara, aumenta o potencial econômico, aumenta, consequentemente, o potencial político dessas facções, que são, em grande parte, um dos graves problemas que a gente tem na sensação de insegurança no país, prejudicando, então, o turismo. Eu diria, então, que nós precisamos largar mão dessa religião porque ela tem se mostrado narcotizante. Precisamos abandonar essas estratégias do eficientismo penal, do punitivismo, porque isso é um fracasso. E nós precisamos de homens públicos com coragem de assumir esse fracasso,
para que a população e os veículos de comunicação social comecem a ter consciência desse fracasso. Do contrário, a gente vai ficar, como diz o pessoal da polícia mesmo, enxugando gelo. A gente vai ficar perdendo tempo, dando murro em ponta de faca e perdendo vidas valorosas, em todos os polos, né? Não só com quem usa a farda, mas também quem não usa a farda. E aí os exemplos de crianças mortas, pais de família, são chocantes e são bárbaros. Então essa é a minha modesta contribuição para o debate. Doutor Orlando, agradeço a paciência, peço desculpas se extrapolei muito o meu tempo. Devolvo a palavra. Muito obrigado. Doutor Leandro, não, nós que agradecemos aí, né? Teremos aí ao final as perguntas ainda. Nós agradecemos muito o amigo ter trocado esse conhecimento conosco. Há uma realidade muito séria, né? E quando a gente fala em turismo e segurança pública, que nenhuma cidade turística que não tenha segurança, o turista não vem, a parte privada não vai investir. Então, é um tema muito relacionado, né? E essas políticas públicas, como o amigo muito bem colocou, a importância de se discutir também junto com a academia e com os institutos, né, vamos dizer assim, de estudo, porque as ações feitas com populismo muitas vezes não geram uma eficiência pronta, né, para que a gente resolva o problema. Então, ao amigo, muito obrigado, né? Ainda vamos falar mais um pouco. Agradeço de coração ao mestre, ao nosso professor, de ter aceito o convite e ter dividido conosco, compartilhado seu conhecimento. Vou passar a palavra a um grande amigo também, seu vizinho aí de Balneário, né? O amigo está em Joinville, doutor Leandro está em Joinville, doutor Isaac está em Balneário. Doutor Isaac, vou passar a palavra ao amigo que aceitou o convite para estar conosco e compartilhar seu conhecimento. A palavra está com o amigo. Boa noite, doutor Leandro. Parabéns pelas palavras sábias, como esperado de um mestre como o senhor. Doutor Orlando, eu vou comentar um pouco do meu otimismo em relação, primeiro, até agradecer a essa classe, que é o pessoal da saúde, que às vezes a gente não os enxerga, mas eles estão trabalhando dia e noite para nos minimizar essa pandemia que afetou a todos e no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, em Balneário Camboriú, nós temos 1.500 profissionais da saúde trabalhando no Covid. Às vezes se você não tiver por dentro desses números, você não imagina que há tantas pessoas envolvidas. E nós, graças a Deus, fizemos várias ações aqui no município que foram um case de sucesso, como as barreiras sanitárias. Nós fizemos uma ação entre o Sindusol e o Sinduscom, que conseguiu uma ação que começou numa sexta-feira à tarde e foi até a madrugada, e nós conseguimos valores de empresários pequenos, empresários de médio porte e grande porte, conseguimos valores para levantar 4 leitos para nos ajudar no Covid. Então, tudo isso nos deixa muito honrado, e a empatia do povo e do governo em estar envolvido, do governo municipal, e estar envolvido nesse momento em que todos são afetados. Eu vejo assim com bastante positividade. Hoje nós já estamos na linha amarela, estamos já mais próximos de sair da pandemia. Temos que tomar cuidado quando a gente fala essas palavras, porque o uso de máscara continua sendo muito importante, e todos os protocolos, como o álcool gel, o distanciamento, e eu acho que nós ainda vamos conviver com todos esses protocolos por um bom tempo. Mas é um aprendizado também para nós valorizarmos a vida humana, que às vezes a gente reclama, estando numa situação confortável, a gente reclama.
E quando vem uma situação como essa, a gente vê o quanto Deus é bom conosco e quantas coisas boas nós temos na nossa vida. Balneário Camboriú se tornou um destino seguro. Eu falo bastante de Balneário Camboriú por estar à frente aqui do sindicato e pela minha família ter um histórico aqui de hotelaria. E nós fizemos várias ações que resultaram para o estado inteiro. Entre elas, essas que eu já comentei, e os principais são o respeito dos protocolos. Hoje nós saímos nas ruas e o que a gente vê? Todas as pessoas usando máscara. E quem não está usando máscara, ele se sente constrangido, não por ser abordado, mas é mais ou menos como uma pessoa que, com passados anos e com a modernidade, a pessoa hoje, quando ela fuma um cigarro, ela afeta a si próprio e afeta também a pessoa próxima. E a máscara também acabou tendo o efeito muito similar, porque a pessoa está respeitando a ela e ao próximo. Então, isso para nós, nós fizemos uma campanha também do uso de máscara, que foi muito bem aceita pela comunidade, e nós temos aqui uma característica em Balneário Camboriú, que, por ser uma cidade muito nova, a maioria das pessoas não nasceram aqui, mas todas as pessoas, a colonização e todas as pessoas que vêm para cá, elas tomam a cidade como sendo delas, como abraçando e amando esse destino turístico que é tão importante. E falando um pouco em Santa Catarina, nós temos um estado que tem belezas naturais, que nós temos uma riqueza. Hoje nós estamos vendo a Serra Catarinense se despontando, não falando contrário à Serra Gaúcha, mas a gente vê a Serra Catarinense, devido à sua beleza natural, ser mais visualmente mais rica, ela está criando uma dimensão que está passando a Serra Gaúcha. Então, nós vemos quanta riqueza a gente tem. A gente tem serra, a gente tem praias, a gente tem várias riquezas que nós temos que melhor explorar. E todas essas riquezas, se nós não tivermos segurança, como o doutor Leandro falou, se nós não tivermos segurança, se nós não tivermos respeito ao turista, se nós não tivermos amor ao próximo, nós vamos perdendo aos poucos esses turistas, porque hoje o mundo está muito integrado, hoje está tudo viralizado. Se a pessoa vê alguma ação que não gera boas práticas, ela já filma no seu celular e em 2, 3 minutos tem 10 mil visualizações e o destino, ou as boas ou as más práticas, elas acabam se transformando em coisas negativas. Balneário Camboriú vai sair muito positivo nessa questão do Covid, devido às medidas que o governo municipal adotou e praticou. O nosso governo municipal, nós acompanhamos muito, ele estava de manhã até a madrugada na rua. A questão também da fiscalização foi muito importante. Nós fizemos uma fiscalização não com o intuito de expor algum estabelecimento, mas mais a título de conscientizar o estabelecimento que, às vezes, por alguma prática negativa de poucos estabelecimentos, acaba ferindo outros que têm boas intenções, que estão há anos estabelecidos. Então, tem que haver um respeito de toda a comunidade.
E a gente tira dessa pandemia a questão da educação, porque a gente vê que alguns países, como o Japão, que é um país super civilizado, em que a pessoa, quando ela chega em casa, ela tira o sapato para entrar em casa, eles não se cumprimentam com as mãos. Como esse país foi muito pouco afetado, e como nós, às vezes por costumes, como nós somos mais latinos e até o nosso clima também é mais quente, a gente acaba sendo mais emotivo. Hoje nós temos que ter nos reeducarmos para que no futuro não estejamos atravessando novas pandemias e novos perigos às vidas humanas, às pessoas com idade avançada, e respeitando ao nosso próximo. Eu agradeço muito a oportunidade e quero enaltecer a classe jurídica, aos advogados que fazem um trabalho maravilhoso e muito importante, porque o advogado, ele coloca, e o legislativo, ele tem que ser muito atento a esses protocolos, a entidade da OAB, porque o advogado é o principal instrumento da nossa ordem jurídica, da nossa ordem da sociedade e da ordem constitucional na nossa sociedade. Então, parabéns a todos vocês. O doutor Orlando, aí, eu acabei virando ele acabou virando um amigo e um ídolo, porque eu acompanho o trabalho dele e ele faz um trabalho de bastidor muito importante. E a gente aprendeu com essa pandemia que a vida humana, em primeiro lugar, a gente tem que ter muito cuidado na exposição das pessoas e cuidado com o respeito a todas as entidades. Muito obrigado a todos vocês e eu estou à disposição sempre de vocês e convido vocês a vir a Balneário Camboriú, vocês estão todos próximos. A minha família tem aqui uma rede hoteleira, nós estamos... O meu pai, para vocês terem uma ideia, Balneário Camboriú tem 58 anos, a minha família chegou em Balneário Camboriú há 55 anos. O meu pai ganhou o título de cidadão honorário e eu, ano passado, também ganhei esse título que me trouxe muita honra. Eu convido vocês, quando vierem a Camboriú, vocês são meus convidados para se hospedarem nos meus hotéis e conhecer um pouco das nossas belezas, a nossa gastronomia, nossas riquezas da natureza, o nosso comércio, e nós estamos à frente. Nós temos hoje o aquário, nós temos hoje a roda gigante, que está ficando pronta, que vai ser uma referência para o Estado e para o país. E nós temos nós temos um equipamento que ele vai ser o principal equipamento da região sul. Nós vamos ter o maior centro de eventos do sul do país, que ele está com 95% dele concluído, e com uma previsão de conclusão de termo de obra para dezembro. Isso vai trazer para nós uma diferença. Eu não falo para Balneário Camboriú, eu falo para o Estado, vai ser uma vitrine para o Estado. Todas as entidades grandes, todos os grandes players vão querer fazer eventos em Balneário Camboriú, e Balneário Camboriú hoje se transformou numa metrópole, porque nós estamos próximo de Itajaí, que é uma cidade que é portuária e de uma importância imensurável. Nós estamos próximo de Itapema, que é uma cidade que não para de crescer, Camboriú. Então, hoje nós estamos dentro de um contexto, se nós olharmos a nível São Paulo, nós somos bairros dentro de uma grande cidade. E nós temos características de cidade pequena, um povo hospitaleiro, um povo amável,
e que adora o turismo. E nós dependemos, Balneário Camboriú, ela tem na sua principal fonte a construção civil, nós temos as maiores edificações do Brasil, e a hotelaria. Mas as pessoas, para comprarem apartamentos, e a gastronomia, é claro, as pessoas, para comprarem apartamento, primeiro ela vem, ela se hospeda, ela se apaixona pela cidade, e ela quer vir morar aqui, ou ela quer vir passar o balneário dela, passar suas férias com a família. Então, nós viramos uma... eu brinco que nós somos a Dubai brasileira, nós somos a Miami brasileira, e nós temos muito orgulho disso. E nós agradecemos a toda Santa Catarina, porque Santa Catarina nos ajudou. O Estado brasileiro é um Estado, nós temos um povo maravilhoso, e nós temos que melhorar, aproveitar que nós estamos próximos das eleições e melhorar, não que a nossa classe política não seja boa, mas aí nós temos uma grande oportunidade. Muito obrigado a todos e eu estou à disposição. Obrigado, doutor Orlando, obrigado a todos os envolvidos. Doutor Isaac, muito obrigado, né? É sempre uma honra para nós tê-lo conosco, compartilhando seu conhecimento. Eu digo, né, como presidente da Comissão de Direito ao Turismo, que o amigo, né, a doutora Keila, quando realizamos nosso primeiro painel, vocês foram um exemplo para a comissão, para que a gente pudesse levar às demais cidades e até ao próprio Estado os exemplos de ações dessa situação de preservação à vida, mas também com relação à própria segurança, saúde, a segurança pública. Né? Nós temos muito a agradecer ao amigo, a toda a parte de Balneário Camboriú, né? Realmente nosso Dubai, o estado realmente ele tem várias cidades lindas, né? Eu sou aqui de Imbituba, moro em Laguna, nossa região litorânea ela é apaixonante. E obrigado ao amigo aí por compartilhar seu conhecimento e sei que o amigo é um batalhador pelo turismo e está sempre junto conosco. Quero passar... Obrigado, muito obrigado. Quero passar a palavra agora ao nosso amigo, professor, doutor Noel Baratieri, nosso presidente da Comissão de Segurança Pública. Ao amigo está com a palavra. Muito obrigado. Estamos juntos nessa, né, presidente? O painel é nosso, é turismo e segurança pública. Estamos juntos. A palavra está com o amigo. Meus cumprimentos iniciais ao doutor Orlando Pacheco, nosso presidente da Comissão de Turismo. É um prazer imenso estar com o senhor. Faz um belo trabalho na Comissão de Turismo. Meus cumprimentos, então, ao doutor Isaac Pires. Belíssima palestra, belíssima fala. Cidade amada pelo Brasil e pelo mundo, né? Balneário Camboriú hoje é um paraíso que o mundo inteiro gosta de desfrutar, né? É uma das melhores cidades do mundo hoje. Então, está de parabéns, porque sua família ajudou a construir esse grande patrimônio hoje da humanidade, não só dos catarinenses, não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro. O mundo visita Balneário Camboriú. Inclusive, um dia eu estava numa viagem e um empresário que sentou do meu lado disse que Balneário Camboriú se hospeda em Balneário, ele pode comer a melhor comida italiana do lado, pode ir em Blumenau. Quer dizer, Balneário hoje é, como o senhor disse, uma grande metrópole, né? Balneário Camboriú tem o que tem de melhor no mundo, né? Uma cidade, então, parabéns. Quero também cumprimentar e saudar o doutor Leandro Nunes pela belíssima conferência, belíssima palestra. E eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública, eu tomei a liberdade de convidar, porque acho que quando fala em segurança pública, nós temos que ouvir quem faz segurança pública, ouvir as dores da nossa gloriosa Polícia Militar de Santa Catarina, procurar dialogar com a Polícia Militar, ver o que nós podemos, sociedade civil, o que nós podemos se entrosar, o que nós podemos melhorar, o que conhecer. Né? E nós temos em Santa Catarina um grande expoente da Polícia Militar, hoje coronel da reserva, que é o doutor Marcelo Martins Hipólito. O doutor Marcelo ele é coronel da reserva da Polícia Militar de Santa Catarina, hoje advogado também, é especialista em direito penal,
Administração de Segurança Pública e Gestão Estratégica da Segurança Pública, todos pela Unisul. Foi professor de Direito Processual Penal e Criminologia na Unisul. Foi comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, cuja sede é Balneário Camboriú. Possui curso internacional de Polícia Judicial na Guarda Civil da Espanha. Foi secretário executivo do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, CG, e é mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade do Vale do Itajaí. Então, eu trouxe o Coronel Martins para ele falar para nós o seguinte: hoje, quando se viaja pelo Brasil, doutor Isaac, se eu for na Amazônia hoje falar com a PM de lá no estado da Amazônia, eles vão dizer: o que vocês fazem lá que vocês têm a melhor polícia militar do Brasil? Eu tive em 2017 em São Paulo com o Coronel Martins, sem agenda marcada com o comandante-geral da PM de São Paulo. E numa segunda-feira ele parou 1 hora para ouvir o Coronel Martins e ele ficou 1 hora dando atenção plena ao Coronel Martins para ouvir as experiências de Santa Catarina no que tange a segurança, no trabalho da nossa PM. Então, eu queria questionar o Coronel Martins para ele falar alguns aspectos que eu considero assim, extremamente relevantes. Ciclo completo de polícia, o que seria o ciclo completo, quais são os impactos caso seja aprovado pelo Congresso Nacional, quais são as tecnologias, as inovações que a Polícia Militar de Santa Catarina promove, que a distingue no Brasil, faz a melhor polícia do Brasil. A qualificação, por exemplo, hoje, doutor Isaac, no estado de Santa Catarina, nós não temos um policial que não tenha curso superior. E o soldado lá, para ingressar na Polícia Militar, ele tem que ter curso superior. Isso dá uma diferença enorme, sujeito de capacidade cognitiva melhor, compreensão melhor. Nós temos também que o coronel pudesse nos falar sobre o sistema de controle da Polícia Militar. Hoje, se um policial militar cometer qualquer irregularidade, qualquer abuso, nós temos corregedoria, Ministério Público, nós temos um comando geral que é implacável na condição da Polícia Militar. Então, a palavra está com o senhor, Coronel Martins, para que o senhor possa fazer esse diálogo. Aqui temos o doutor Leandro, doutor pela Federal Paraná, doutor Isaac, homem do turismo, de negócio, para nós fazer esse diálogo e ficar um diálogo o mundo privado, o mundo civil com o mundo da caserna. Esse diálogo que é importante para nós irmos cada vez mais caminhando em melhorar todas as instituições catarinenses. Falando da senhora, doutor Martins. Muito obrigado, Coronel, especialmente pelo convite. Gostaria de agradecer também a OAB, através do doutor Orlando, aí, por essa oportunidade. Realmente é incrível a quantidade e variedade de eventos promovidos pela OAB. Isso é fantástico, né? Tirando a oportunidade das crises, né? Tenho certeza que foi esse decorrente das crises. Um agradecimento especial também à OAB, que me acolhe agora, né? E eu coloquei isso na minha página no Facebook, na hora de refletir o que eu escreveria quando eu peguei a minha carteira da OAB. E aí que me veio à cabeça que realmente são... quando eu fiz o juramento, eu tive que fazer o juramento remoto, quando eu fiz o juramento eu vi como a OAB é parecida com a Polícia Militar, né? Nós buscamos os mesmos ideais de maneira diferente, mas são duas instituições essenciais à democracia, não tem a menor dúvida, de forma diferente, mas são. Assim como não há democracia e não há justiça, porque são intrínsecas, né? Sem o advogado também não há democracia e não há justiça sem a polícia, que, em geral, principalmente nos países de terceiro mundo, ou países como o Brasil, com nível de violência razoavelmente elevado, né? Nós acabamos fazendo a gestão do caos, né? Promovendo a justiça através da gestão do caos, não pela gestão da paz. Bom, fico feliz aí de ter ouvido o doutor Leandro, lembrar os tempos de professor de criminologia, que eu fui na Unisul, e bacana ver, eu sempre, mesmo na minha dissertação, eu dei pinceladas na criminologia, é apaixonante, eu sou apaixonado principalmente pela Escola de Chicago, né? E o doutor Isaac, Balneário Camboriú, comandei 2 anos aquela cidade, desafio, não só a cidade, toda a região turística, né? Parceirão meu, como comandante, o Alessandro Mondini, do Cidesol,
Tá? Então, tive grandes amizades. O senhor Alessandro Mondino, uma delas, né? Cidade maravilhosa, realmente, endossa suas palavras. E eu vi, lógico, o outro lado, né? Que, infelizmente, nós temos aquela região muito marcante pela desigualdade social tão ressaltada pelo doutor Leandro, que é Balneário Camboriú extremamente rica e Camboriú com os melhores indicadores sociais do Estado e do país. Enquanto você segue 6 quilômetros, você já passa uma cidade com os piores indicadores sociais do Brasil. E aí, também, quando nós assumimos o comando lá, era a cidade mais violenta do Estado, Camboriú, e conseguimos reverter, e não se ouviu mais falar de Camboriú. Eu creio que a situação deve ter chegado a um nível satisfatório, pelo menos, mas eu sei que ainda são problemas muito sérios, a cidade apresenta problemas muito sérios. Bom, fazendo os agradecimentos, eu primeiro vou trazer a instigação do Dr. Noel a explicar por que a Polícia Militar ela é tão, de Santa Catarina ela é tão comentada, é tão enaltecida Brasil afora. E como eu fui secretário executivo do Conselho Nacional de Comandantes, tive contato com todos os comandantes, eu conheço praticamente todas as polícias militares do Brasil. Essa constatação de São Paulo, que é uma polícia gigantesca, quase 100 mil integrantes, a nossa do ponto de 10 mil, é verdadeira, e eu reputo, em primeiro lugar, que Robert Peel, grande mestre da polícia, dizia em 1829, ele é um inglês, né? Foi o fundador da moderna polícia, que a polícia é o povo e o povo é a polícia. Eu não tenho a menor dúvida que nós temos, se nós temos reconhecidamente a melhor polícia do Brasil, é porque nós temos a melhor população do Brasil. E não tenho dúvida que há uma ligação intrínseca entre a qualidade do povo, a qualidade da sociedade e a qualidade da sua polícia, né? Logicamente, há outros fatores também, como a questão que o doutor Noel ressaltou, do ingresso para o superior desde 2009, para ingressar como soldado da Polícia Militar, ingresso para o superior, e para o oficial, antes da academia que ele faz de 2 anos, ele deve ser formado em Direito. Então, isso é um diferencial significativo. Hoje, quase 100% da nossa tropa é formada em Direito, é formada com curso superior, e, que interessa aí a OAB, grande parte da tropa também é formada em Direito, porque cabos, soldados, sargentos, que eles pretendem ingressar como oficial. Ocorre mesmo o fenômeno que ocorre na Polícia Civil, que grande parte dos agentes acabam se tornando delegados. Bom, então é isso, aliado à qualidade humana intrínseca ao país, eu reputo isso, e essa qualidade humana também proporciona um avanço tecnológico fantástico, né? Eu tive oportunidade em 2017, em uma conferência tecnológica de polícia nos Estados Unidos, e, olha, eu vou usar aí o vocabulário maneseis, que nós demos um banho. Ficamos de queixo caído por percebermos que nós estávamos, e ainda estamos, Santa Catarina está à frente, em termos de tecnologia embarcada, bem à frente dos norte-americanos. É quase impossível de acreditar, só vendo para crer, né? E eles ficaram encantados com essa nossa tecnologia, em especial pelo preço, né? Pela capacidade nossa de desenvolver uma tecnologia extremamente avançada, extremamente qualificada para a prestação de serviço à comunidade. E, pasmem, para quem peço que observem, se não observaram ainda, observe que todo policial militar de Santa Catarina, todos, são perto de 700 patrulhas por turno, no estado todo, 24 horas por dia, 7 dias na semana, vão estar ou com tablet ou com smartphone, uma pequena impressora térmica. Através desses dispositivos, eles prestam uma série de serviços de suporte ao cidadão, ou mesmo serviço diretamente ao cidadão, como lavratura de tempo circunstanciado, expedição de boletim de ocorrência, expedição de guia de lesões corporais. Eles, através dessa tecnologia também, e aí é importante destacar que, como o doutor Isaac também acabou puxando um pouco, a questão do pessoal da saúde, né? E, infelizmente, nesses tempos de pandemia, o trabalho da Polícia Militar é absolutamente esquecido, né? Não é lembrado, e gostaria de aproveitar esse espaço nessa instituição que me abrigou por 35 anos, e a qual eu amo, né? Amo, continuo amando, que na verdade, principalmente no controle do lockdown, o
trabalho, não temos a menor dúvida que o trabalho da Polícia Militar foi fundamental. Em 48 horas, para os senhores terem uma ideia, nós já tínhamos desenvolvido um aplicativo, através do CNAE, do Cadastro Nacional de Empresas, nós já tínhamos desenvolvido um aplicativo que já informava ao policial militar, para ele poder fazer esse controle do lockdown, ou mesmo ao cidadão, aos empresários, para poderem fazer essa consulta ao aplicativo, para verificar se eles poderiam ou não poderiam ficar abertos. Foi um trabalho hercúleo, gigantesco, e que também, por outro lado, também expôs, assim como os profissionais da saúde ficaram muito expostos, nossos profissionais também ficaram, polícia militar, tiveram que se manter na rua, tiveram que se manter atendendo as ocorrências, os chamados, porque, como eu ressaltei no início, e nós temos, não é só uma tese, e é comprovado isso, o Brasil já experimentou greves de policiais militares, apesar de ser inconstitucional, mas Brasil, né? Que no dia seguinte a cidade vira o caos. A hora que paralisa a polícia militar, no dia seguinte é o caos. Infelizmente, os exemplos que nós temos, não só brasileiros, mas mundiais, de paralisação de polícia, são momentos em que a gente vê a sociedade mostrar o pior de si, né? Infelizmente. Então, doutor Noel, era isso. Eu reputo, resumindo o resgate que eu falei, essas questões acabam de qualidade do povo, de ingresso, de formação, de tecnologia, acabam elevando o nosso conceito da polícia militar, e não é de desmerecer a polícia civil, mas o que aparece é a polícia uniformizada, mundo afora, e a polícia, ela tem uma representação significativa e ela é muito importante simbolicamente para a segurança, e sempre para a segurança e para o turismo. Então, não há sombra de dúvidas também, o Rio de Janeiro passou por essa experiência, logo após os grandes eventos, houve e aí a prisão do governador Cabral, descobriram que eles estavam vivendo um sonho falso no Rio de Janeiro, né? Na verdade, era um lamaçal de corrupção, e houve um crescimento acelerado da violência no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro experimentou uma queda brusca do seu PIB, uma crise financeira sem precedentes, justamente porque caiu o nível de segurança no Estado, né? Então, não temos dúvida, inclusive, há uma relação intrínseca, direta e importante entre polícia, policiamento e segurança pública e, lógico, que turismo, né? O exemplo que o doutor Leandro deu lá do turista em Canasvieiras, como nós tínhamos também outros exemplos tristes, como a turista, se não me engano, gaúcha, que acabou na região também de Canasvieiras, acabou pegando no local errado, e um moleque deu um tiro a esmo e acabou matando a turista, né? Temos, infelizmente, aqui no nosso estado, esse exemplo triste, mas fico tranquilo, eu me orgulho de morar aqui em Santa Catarina e saber que a gente tem uma polícia que pode responder à criminalidade, que tem sido um desafio, né, para todos nós. E aí, puxa a palavra que o doutor Nel falou, sobre a questão já adiantando, né, e fazendo essa ligação, que é muito forte, principalmente no Brasil. Como eu comandei uma região, na realidade, como capitão, também eu comandei o norte da ilha, região de Canasvieiras, Ingleses, Jurerê Internacional. Então, eu tive duas experiências muito marcantes na minha carreira de trabalhar na área de segurança e áreas turísticas. E a gente vê uma ligação muito forte, realmente, entre drogas e turismo, né? Em geral, há um grande consumo de drogas em regiões turísticas. Isso acaba sendo um desafio da polícia. E onde é que entra o ciclo completo nesses casos? E aí eu, como com as palavras do doutor Leandro, né, de criminologia, que justamente como nós temos duas polícias de ciclo completo, como a Polícia Militar ela representa no Brasil 80% do efetivo de segurança pública, né, 70%, 80% em geral no Brasil, a Polícia Civil entre 20% e 30%, nós acabamos só focando nos pequenos infratores, que são os pequenos traficantes. A Polícia Militar acaba não tendo instrumentos para dar o salto adiante. A integração, não consigo ver, não existe, eu não conheço exemplo no mundo, a não ser salvo forças-tarefas, que você faça
essa integração de modo que você possa dar prioridade aos grandes traficantes, não aos pequenos traficantes. Então, como você tem uma polícia que que não tem o ciclo completo, porém ela representa 80% do efetivo policial, ela vai trabalhar onde ela pode, onde? No pequeno traficante. E aí uma marca que os presídios do Brasil têm são justamente de uma grande quantidade de pequenos traficantes encarcerados, quando você tem poucos grandes traficantes encarcerados, porque justamente esses 80% do efetivo estão focados nos pequenos traficantes. E nós temos um diminuto efetivo que está focado em um monte de crimes, dentre os quais o tráfico. Em Balneário Camboriú, que eu comandei, tinha uma relação também bem interessante. Qual a relação de se refletir? Quando nós pegávamos a ferramenta de BI, nós verificávamos que nós tínhamos a maior parte das ocorrências de porte de drogas era em Balneário Camboriú e a maior parte de ocorrências de tráfico de drogas eram na cidade de Camboriú, vizinha. Qual a conclusão? O pessoal saía de Balneário para comprar droga em Camboriú e consumiam em Balneário. É uma conclusão lógica a partir dos nossos dados estatísticos, né? E aí fica aquela relação simbiótica que acaba trazendo grandes prejuízos, principalmente para Camboriú, mas também para a própria Balneário, que não fica ilesa, não fica fora desses problemas criados em Camboriú. Portanto, doutor Noel. Eu lhe agradeço muito, Coronel Martins, pela sua brilhante conferência, palestra, e eu devolvo a palavra ao doutor Orlando, que é o nosso coordenador do painel, para que dê os próximos encaminhamentos. Muito obrigado. Certo. Coronel Martins, né? Agradecemos aí por ter vindo e compartilhado conosco as suas experiências, seu conhecimento, né? E digo mais ainda, né? Para a nossa classe de advogados, recebê-lo, né? Esse jovem advogado trazendo essa experiência da Polícia Militar, ela é muito importante. Algo que chama atenção hoje para uma sexta-feira, né? Eu ia dizer agora um professor que brinca comigo, sextou. Mas algo que me chama muita atenção em todas as falas, doutor Leandro, coronel, doutor Noel, né, doutor Isaac de Balneário Camboriú, a respeito da integração, né, de ouvir as pessoas. E quando eu ouvi o comandante Martins dizendo que quando foi comandante em Balneário, sempre esteve junto com o sindicato, né? Doutor Leandro, quando falava do princípio criminológico, no sentido de que as ações não sejam tomadas por um populismo, mas que os institutos sejam ouvidos. Doutor Isaac, que também sabe dizer que nesse momento, quando falamos com o procurador do Ministério Público, doutor Colmin, que qualquer atitude que o Estado fosse tomar, que primeiro ele ouvisse todas as entidades, todas as pessoas envolvidas, porque toda decisão tomada, quando ouvido todos, ela pode ser uma decisão mais acertada. Claro que nunca, né, ela vai agradar a todos, mas o fato de poder ouvir, poder compartilhar, isso é muito importante. E eu acho que a mensagem principal de vocês, ela deixou isso, né? Trago para mim e acredito que quem está nos ouvindo também leva para casa. Eu passo a palavra ao doutor Leandro para que faça as suas considerações finais ou queira falar sobre a fala do doutor Isaac ou do comandante doutor Martins. Bem, doutor Orlando, parabenizo o coronel Martins, doutor Martins, nosso colega hoje, advogado, jovem advogado, e parabenizo também a intervenção do doutor Noel. Tenho a dizer, assim, a vocês, como uma espécie de complemento daquilo que eu expus, acho muito importante esse diálogo com alguém que tem larga experiência no ramo da segurança pública, notadamente na Polícia Militar, que é, de fato, essa polícia que encara, né, face a face, mesmo com as situações mais críticas, dentro dessa gestão do caos mencionada pelo doutor Martins. E me apego a esse último exemplo, talvez, da questão de Camboriú, Balneário Camboriú, separada ali pela rodovia BR-101. A gente tem a marca gritante da desigualdade social, de uma
criminalização, geralmente, da pobreza, dessa criminalidade de rua, que é onde a polícia militar vai ter um acesso mais próximo, e aí, então, os flagrantes vão ser de apreensões menores de drogas. O mercado das drogas continua prosperando em todos os lugares, não é só um problema eventual dessa ou daquela cidade, é de todas as unidades da federação, é um problema talvez mundial e tem a ver com a maneira como nós estamos nos relacionando enquanto seres humanos e os impactos disso no psiquismo das pessoas e na necessidade de se utilizar desse tipo de paliativo para fazer frente aí a tristeza, ansiedade, depressão, etc., uma fuga da realidade. De qualquer maneira, o que a gente nota é que as políticas de segurança pública, elas, tradicionalmente, elas vão criminalizar a pobreza e dentro da pobreza vão criminalizar pessoas jovens, pobres, muitas vezes negras ou afrodescendentes, pessoas de baixa escolaridade, enfim, pessoas que não têm recursos para cometer o crime com mais sofisticação. E aí, então, é aonde a gente vai ter as prisões, também mencionada, a situação também foi mencionada pelo Dr. Martins, no sentido de nós termos, do total de praticamente 800 mil presos no país hoje, 25% tem a ver com o comércio de drogas, desse total de presos, e dentro desse total de presos, essa população que eu estou falando, são pessoas, via de regra, jovens, pobres, negras ou afrodescendentes de baixa escolaridade. E os setores estratégicos, seja no setor público, seja no Estado, ou seja na iniciativa privada, que tem interesse e faz pressão, continua, me parece, reproduzindo esse caos, que não é... A gente tem em Santa Catarina uma condição melhor, isso é indiscutível, mas também a gente tem uma desigualdade bem menor em relação a outras unidades da federação, e ao invés de nós mudarmos as estruturas da economia política, a gente segue jogando jovens fardados para dar tiro ou tomar tiro de delinquentes, de desviantes, e aí a gente vai acumulando os corpos cinicamente. E do ponto de vista econômico, para fazer a conexão com o que o Dr. Isaac falou e com o tema do turismo, do ponto de vista econômico, isso vai gerando também prejuízo. A estratégia utilizada ela é economicamente inviável. É uma estratégia irracional. Ela aparentemente agrada algumas pessoas, ela de alguma maneira dá uma aplacada no medo, no sentimento de vingança coletivo, mas nós continuamos com um gravíssimo problema. E essa questão da guerra às drogas ela é central. E a gente tem o exemplo histórico, né? O Dr. Martins falou da questão da escola de Chicago. Em Chicago a gente teve o fenômeno no século passado, o fenômeno do Al Capone, da lei seca e do poder que se deu a essa espécie de máfia, essa espécie de cartel com a criminalização. E o mesmo ocorre com as drogas. Então existem incontáveis estudos que apuram o problema, que inclusive eu tenho certeza são constatações que os próprios membros das forças policiais reconhecem a irracionalidade e lamentavelmente parece que do ponto de vista da opinião pública prevalece ainda uma ideia ingênua, uma ideia simplista de puro punitivismo, repressão. Pouco se faz efetivamente em termos de uma prevenção para além do controle social. E a gente vai continuar perdendo, quem sabe, não só vidas, mas vou aqui fazer um apelo talvez não mais correto do ponto de vista da ética, mas perdendo riqueza, perdendo dólares, perdendo investimento público, arrecadação, etc. É isso que eu queria complementar, quem sabe, depois de tudo que eu ouvi das colaborações aí dos colegas de painel. Devolvo a palavra ao Dr. Orlando. Doutor Leandro, né? Nosso muito obrigado em nome da OAB por ter aceito o convite e estar aqui conosco nessa sexta-feira fria, né? Mas aí da sua casa passando uma calorosa mensagem, né?
a respeito dessa questão de desigualdade, a questão da criminologia, a questão da segurança pública, e como vimos realmente, se a cidade ou o estado turístico não tiver essa segurança, não tratar isso de forma também não populista, mas com um verdadeiro estudo, a necessidade de realmente tornar um mundo melhor e mais igual, as nossas ações elas não serão diferentes. Eu passo a palavra ao doutor Noel, nosso comandante, nosso doutor também, Martins, nosso colega advogado, jovem advogado, para fazer as suas considerações finais e a gente encerrar, né? E depois aí ao doutor Isaac, não sei se está ainda aí, para também dar a sua palavra final. Doutor Leandro, primeiro quero lhe parabenizar pela excelente condução dos trabalhos, da coordenação. Parabenizar também o doutor Leandro pela bela conferência, trouxe questões assim extremamente pertinentes para a segurança pública. Vamos, na comissão, com certeza, no futuro, vamos fazer um painel com o doutor para ouvi-lo, suas considerações, seus estudos. Eu vi que já lhe conhecia pelos seus escritos, pelas suas aulas, mas assim vamos conversar mais, porque eu vejo que o senhor tem uma visão conhecimento extremamente profundo sobre o assunto, então nós precisamos se valer desse seu conhecimento na nossa comissão. Tá? Então, obrigado pela excelente conferência. Também quero agradecer ao coronel Martins, doutor Martins, agora nosso colega, pela bela conferência. E eu, só para fechar, dizer que eu acho que nós temos que cada vez mais aproximar as instituições, esse diálogo entre a sociedade civil, a sociedade organizada, a OAB, com as instituições de segurança, com as nossas forças de segurança. Lá ver o que nós poderemos melhorar nossas políticas públicas na parte de segurança, o que nós poderemos avançar. Eu acho que é muito importante esse diálogo, porque muitas vezes a gente assiste, lê algumas críticas de pessoas que não conhecem as forças de segurança, não sabem como funciona, por exemplo, a Polícia Militar. Eu vejo, às vezes, algum colega que faz crítica assim, sem conhecer. Por exemplo, eu trabalho há anos com a questão de policiais militares. E eu tenho uma experiência já de 15 anos aí com a Polícia Militar, com a Corregedoria da Polícia Militar, com a Justiça Militar, e eu posso assegurar por experiência e por conhecimento próprio que são as duas instituições mais rigorosas. Hoje, um policial militar cometeu qualquer infração, qualquer abuso de poder, abuso de autoridade, qualquer conduta, infração ou crime, a corregedoria ela tem uma ação imediata. O Ministério Público Estadual, o doutor Wilson, que é um brilhante promotor, tem uma ação imediata. Então, nós precisamos esse diálogo cada vez mais, a OAB, com as forças, para melhorarmos. Precisamos avançar nisso. Então, agradeço muito a oportunidade. Foi um prazer ouvir os nossos dois palestrantes, o doutor Leandro e o coronel Martins, o doutor Isaac. Fico muito feliz pela oportunidade e devolvo a palavra, então, ao coronel Martins. Bom, Noel, assumindo a palavra, eu vou aproveitar o seu gancho, que eu acabei deixando um tema de fora que o senhor me chegou a falar, que é a questão do controle interno nosso, né? Dizer que recentemente a OAB deu dois grandes importantes passos, que são mais recentes, que eu saiba. A primeira é a Comissão de Segurança Pública, que tem poucos anos, creio, né, doutor Noel? E também uma comissão muito importante, que é a Comissão de Direito Militar. Tá? Justamente para enfrentar um direito quase marginal, infelizmente, no Brasil, que é o direito militar. Eu duvido que alguns dos senhores, assim como eu não tive na faculdade de direito militar, ninguém tem, tá? Só tem na Universidade Federal. Eu validei direito militar como optativa, porque eu tinha tido na academia da Polícia Militar. Então, foi fundamental, creio que foi criada essa comissão há 2 ou 3 anos, né? Essa comissão de direito militar, justamente para, não só no âmbito do direito penal militar e processo penal militar, mas também no direito administrativo militar. Pela dificuldade que eu trabalhei também na corregedoria da PM, os advogados vão para entender a nossa legislação. Tá? Eles teriam muita dificuldade, porque a nossa legislação ela tem conteúdos, digamos, não escritos, de interpretação, de tradição ou de normas infralegais muito grande, que por exemplo, o advogado vai ler graduação. Então, o que é isso, graduação para a Polícia Militar? Ele vai ter que pegar lá na norma, às vezes, interna da Polícia Militar, para entender
que 17 postos de graduações que nós temos, capitão, coronel, cabo, soldado, e aí justamente esse papel da OAB para difundir, já que as universidades até se entende a dificuldade de colocar isso no curso, mas a OAB, eu parabenizo aí eu não sei se as outras OABs seccionais Brasil afora tomaram essa iniciativa do direito militar. E realmente, um exemplo prático que nós temos da questão correcional na Polícia Militar é que há alguns anos, não lembro qual é o nome da lei complementar, que unificou todos os procedimentos disciplinares teriam que passar pela PGE, pela Procuradoria-Geral do Estado. A hora que nós mostramos os números para eles, olha, e a Polícia Militar é 10% do total do efetivo do Estado, né, de agentes públicos. Eles insistiram, não, realmente não tem como passar por aqui, porque é do nosso trabalho, é da natureza do nosso trabalho, e aí o Brasil peca por isso, que há, infelizmente, uma desconfiança muito grande do trabalho policial. Muitas vezes o policial ele é recebido, a princípio, como acusado, não como culpado e não como inocente, né? Então, na dúvida, nós sempre abrimos procedimentos investigatórios, ou procedimentos administrativos, ou procedimentos pré-processuais, como inquérito policial militar. E o número é considerável, não é pequeno, face às nossas intervenções consideráveis. Imaginem 700 patrulhas por turno, são 4 turnos em regra, são em torno de 3 mil policiais por dia, fazendo controle ou gestão do caos, ou controle ou preservando a ordem pública. Isso gera muitas reações, lógico. Todo o nosso modelo tem diminuído drasticamente essas reações, né? Principalmente, nós acreditamos no que está em implantação, que são as chamadas câmaras corporais, né? Elas vão diminuir drasticamente os procedimentos, tanto criminais quanto administrativos, não necessariamente pela mudança do comportamento policial, mas também pelo comportamento também do agente, da diminuição das falsas acusações, que tem sido uma prática, infelizmente, corriqueira no nosso âmbito. Algumas criminosos acabam usando a estratégia de acusar para poder usar como tese de defesa, nós, por isso, acabamos abrindo o procedimento. Mas faz parte, nós estamos... E a Polícia Militar, agora eu estou na reserva, né, está trabalhando justamente no sentido de minimizar esses procedimentos. Muito obrigado, doutor Orlando. Uma honra estar aqui como jovem advogado da OAB e preparado também para contribuir para essa grande instituição que se chama OAB. Muito obrigado. Obrigado, comandante. Então, vamos nos despedir, né? Já extrapolamos o tempo. Thaís já está mandando mensagem aqui, vai começar daqui a pouco o próximo painel. A certeza que Deus nos abençoe aí. Deixo o meu abraço, agradeço também a todos que estão nos acompanhando. Temos toda uma ótima e excelente sexta-feira. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço.